Bom, então agora a gente vai falar um pouco sobre o bambu. Ele fala sozinho, inclusive. A questão que muita gente fica na dúvida, né? Qual colher e de que forma funciona essa planta, né? Como é que ela se comporta. Porque o bambu ele é uma espécie, ou é um vegetal muito particular, né? É a única madeira que tem produção anual. Depois que a planta está adulta, ela consegue colher o bambu todo ano, né? E ela leva em torno de 8 anos para atingir a maturidade. Da mudinha até atingir a maturidade, ela leva 8 anos. Então, mas aí tem algumas formas de identificar o bambu maduro, porque o bambu maduro... Qualquer espécie. Qualquer espécie. Porque assim, ó, o bambu ele já nasce grosso. A árvore como é que é? Ela nasce fininha e vai engrossando, né? O bambu ele já vai nascer na grossura que vai ser a vida inteira. Ele não engrossa para fora. Ele depois vai engrossar para dentro, a gente não enxerga mais. Então, e ele atinge a altura que ele vai ser a vida inteira em 6 meses. Então ele é o vegetal que cresce mais rápido na natureza. Então é uma explosão de crescimento. Então a gente vai ver o bambu maduro não pelo mais grosso. Às vezes até o mais grosso é o mais jovem. Então ele não tem fibra ainda, não tem resistência, né? Então a gente vai identificar o bambu maduro pela quantidade de líquens, né, que ele tem no tronco dele. A gente chama o tronco do bambu de colmo. Então a gente vai identificar os maduros que estão apropriados para usar para estrutura, para móveis, pela quantidade de fungos e líquens. Quando a gente planta uma mudinha, até ela se tornar adulta, ela vai levar ali em torno de 8 anos. Só que o indivíduo, ele vai ser assim, ó, o bambu entoucerante, que é esse tipo de bambu que forma uma touceira mais agrupada, né? A gente chama de rizoma entoucerante. E depois tem um outro tipo que é o bambu alastrante. O bambu entoucerante tem esse tipo de rizoma, ele fica bem agrupado, ele nasce das gemas laterais, né? E assim ele vai aumentando o número de indivíduos, de troncos. E depois a gente tem o bambu alastrante, que ele é um rizoma subterrâneo com algumas gemas que vão brotando, né? Nem todas as gemas dão novos troncos, mas ele nasce, por exemplo, um aqui, outro lá, ele é bem espaçado. Inclusive ele é bem invasivo, tem que cuidar onde for plantar ele, né? Para a gente ter uma ideia, onde tem uma floresta de bambu de tipo alastrante, tem mais ou menos 9 a 10 metros de rizoma em cada metro quadrado, indo e voltando. Então ele é muito invasivo, ele é muito alastrante, tem que cuidar onde planta, tá? Mas o bambu entoucerante, então ele brota sempre no verão. E o bambu alastrante, ele brota sempre no inverno. Então são épocas diferentes de brotação, isso influencia na época de colheita. Quando a gente pega uma mudinha de bambu entoucerante, então a gente planta a mudinha, a gente tem duas distinções de crescimento do bambu, que é o indivíduo e a planta. A planta, para se tornar adulta, é mais ou menos 8 anos. O indivíduo, cada tronco, quando tu plantou a mudinha pequenininha, o primeiro broto que vier no verão, ele sempre brota no verão, entoucerante, ele vai dar um bambuzinho baixinho e fininho. Em 6 meses ele já atinge a altura que ele vai ser a vida inteira, ele não cresce mais. A mudinha do indivíduo, mas de uma mudinha ele se transforma num bambuzal. Aí aquela mudinha daquele verão cresceu em 6 meses, um tamanho pequeno e fininho, ele não cresce mais depois de 6 meses. Nem em altura e nem em diâmetro. Tá? Aí no próximo verão vai vir um outro indivíduo, ali do rizoma dele, um pouquinho mais alto e um pouquinho mais grosso. No terceiro ano, mais alto e mais grosso. Lá pelo 4º ao 6º ano vai vir um bem mais alto e mais grosso. Até chegar ao 8º ano, por aí, ou 10º ano, ele começa a atingir a bitola da espécie e já ficar na altura da espécie, né, daquela espécie ali. Aí a partir do momento que ela começa a dar os troncos na grossura da espécie, ele vai aumentando a produção, né, o número de indivíduos. Por exemplo, a gente vai cortar sempre com serrote de poda, ou quando é em grande quantidade, pode ser com uma motosserra, mas aqui a gente usa serrote de poda. A gente corta sempre o mais embaixo possível, acima do nó, sem formar copo. Fica um copinho só, mas bem pouco, que ali seca fácil. Só que sem formar copo, por quê? Porque se forma copo, ele empoça a água, apodrece e apodrece o rizoma, que é da onde rebrota. Ó, aqui eu vou exemplificar melhor. Aqui tinha uma taquara, o tronco. Aí tu cortou aqui, ele vai rebrotar da gema lateral.
É que nem o gengibre é um rizoma, não é uma raiz. E ele tem gemas laterais também, né? Então ele vai rebrotando assim, ó. Primeiro, segundo, terceiro, e aí vai, né? Então ele rebrota do rizoma das gemas laterais, não do tronco aqui onde tu cortou, né? Aqui não nasce mais nada, ele nasce nos lados. Por isso que ele fica agrupado, né? Esses bambus de tipo gigantes, eles duram um indivíduo até 15 anos. A planta pode durar mais de 200 anos, bem manejada. Para colheita assim, de uma idade ideal é de 3 a 6 anos. Menos de 3 não é apropriado para construção, é mais para fazer cestaria, até 1 ano para fazer cesto, daí dá. Acima de 6 anos ele já começa a perder também a resistência, começa a ficar muito denso e muito rígido, então ele já começa a perder resistência, então não é muito apropriado. Que nem esses aqui que tu vê que já está há bastante tempo aqui, já deve ter mais de 10 anos, a gente até deixa aí, nem tira. A gente vai escolher uns que não estão com tantos líquens assim, né? A gente pega uns mais... Primeiro manejo, quando já está uma planta adulta já há muito tempo lá, é tirar todos os troncos podres, porque vai ter muitos. Quando é bambu de grande porte não tem muita quantidade de indivíduos, mas quando é taquara de menor porte, tem muitos indivíduos. E aí tu vai ver que tem muitos secos e podres caindo assim, né? Então a primeira coisa é um ralhamento, tira tudo isso. E se tu vê que tem vários toquinhos podres também, mal cortado, né, com facão, tu corta também. E tu pode tirar até 50% dos maduros da touceira. É claro que é bom não chegar nesse limite, né? Mas, por exemplo, uma touceira vai ter maduros em todas as áreas, como também vai ter bambus de 1 ano em todas as áreas, bambu de 10 anos em várias áreas. Então a gente vai cuidar para tirar 50% do maduro bem distribuído, não tirar de um lado só. Ele cresce, o broto cresce tão rápido assim porque o maduro transloca a seiva para o broto crescer. Então o broto só recebe o alimento da planta mãe, do restante, né? Da família, porque eles estão interligados pelos rizomas. Então ele recebe esse suprimento de alimento, né? Então se eu vou colher um bambu na época de brotação, eu vou pegar um bambu cheio de seiva, ou seja, cheio de amido. Então é ruim para mim, que é o alimento dos insetos, vai dar bicho muito rápido, e eu vou tirar o suprimento energético do broto. Eu vou danificar esse crescimento do broto. Então época de colheita nunca se coleta bambu, e nem momentos antes. Só que aí entra uma informação que não é muito divulgada. Geralmente tu vai pesquisar na internet, algum lugar assim, tu vai ver lá, coleta o bambu no inverno. E isso não é uma regra. O bambu leva 6 meses para atingir o tamanho que vai ser a vida inteira, né? O indivíduo. E ele brota no verão, brota ali janeiro, fevereiro, março, mais ou menos. Então lá por junho ele já cresceu, junho e julho. Quando o broto cresceu e abriu as folhas, ele está fazendo sua própria fotossíntese. Então o maduro parou de translocar a seiva. Aí dentro do ciclo anual é o momento que ele tem menos amido, o maduro, né? Só que o alastrante, o bambu alastrante, ele brota em agosto. Se a gente colher o alastrante em agosto, a gente pega ele bem na época de brotação, cheio de amido. E o alastrante ele cresce mais rápido, ele cresce em 2 meses, o tamanho que vai ser a vida inteira, de 2 a 3 meses. Então ele brota em agosto, setembro, outubro. Eu vou começar a colher o bambu alastrante em dezembro. Então o bambu alastrante colhe no verão e o bambu entosserante colhe no inverno. Então eu vou aproveitar, vou cortar esse pedacinho aqui que está ruim para a gente ver como é que é. Esse daqui é um serrote dente de tubarão, que é um serrote um pouquinho melhor, que os dentes são para dentro, que é para cortar galho verde mesmo, né? Então a gente consegue cortar com se é uma ferramenta de qualidade, a gente consegue cortar com uma certa facilidade, mesmo o gigante, né? Então a gente escolhe uma parte acima do nó. Claro, esse aqui está mais fácil porque ele não chegou a amadurecer, né? Então ele tem pouca fibra mesmo, ele está mais mole. Então a gente deixa um copinho, fica um copinho mínimo assim, mas não pode ficar um copo grande, para não empoçar água e não apodrecer o rizoma. Porque aqui a gente ainda consegue ter uma brotação dessas gemas em algum momento, né? Então esse seria o... Oi?
Ela mesmo brota em algum momento. Quando ela quiser, digamos assim, ela vai brotar. Mas a gente vê aqui, ó, ele nem está maduro ainda. Ele tem mais ou menos 1 ano e pouco. E a grossura que já está a parede, ela vai engrossando mais ainda na base. Mas olha só a grossura da parede. Geralmente não é tão fácil cortar assim, né? Mas quando a gente vai cortar, principalmente o gigante, a gente tem que... Tu vai identificar o maduro. Só que antes de cortar, tu tem que olhar para cima. Para ver se ele não está enroscado nos outros. Principalmente o gigante. E o gigante tem que botar uma corda, amarrar em outros para não deixar ele cair de uma vez. E, por exemplo, ele está inclinado para lá, né? Não pode começar cortando daqui. Porque ele tem a fibra reta, né? Então quando tu chegar na metade, ele provavelmente trinca até a metade, assim. E ele trinca uma boa parte e dá um laçaço, assim, que pode ser perigoso também. Então tem que deixar amarrado, vai cortando pela frente e finaliza por trás. Então, para onde ele está inclinado. Contra o movimento dele, contra senão ele. Ele vai Senão ele estoura fácil e daí ele dá uma trincada feia, assim. Tu perde boa parte, a parte principal, que é mais resistente ainda. Então isso seria basicamente o, digamos, o manejo e a forma de colher o bambu. E a época, né? Muito importante a época. E aí como vai ficar dentro do barro, se for usar para construção com barro, não precisa tratar. Agora, se for fazer casa, fazer móvel com ele, tem que tratar. Daí são outros métodos, né? Mas aí tem que tratar. Senão vai dar bicho, porque é um tipo de madeira que tem uma quantidade grande de amido. Então se não tratar, boa porcentagem vai dar bicho. E é inevitável. Né? Certo? Alguma dúvida?